Pai do Senhor, igreja. Amém. Que bênção, né? Que bênção estarmos aqui mais uma vez. É mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo. E se Ele está nos concedendo, porque existe ainda uma obra maior na nossa vida. Todas as vezes que nós chegamos na casa do Senhor, é uma oportunidade que Ele está nos dando, né? Glória a Deus. Eu acho que ninguém pediu a apostila não, né? Todo mundo tem a apostila? O senhor pediu? Eita, então vou falar para a pastora, para ela não esquecer, irmão Ender. Cadê os irmãos que tem a apostila? Parece que os irmãos estão deixando em casa. Tá aí? Aí, uma já perdeu a apostila, então pede outra. Uma Jonice vai pedir outra para o irmão Wendel. E mais alguém que quer? Ainda tem 4 palestras ainda, hein? É? Mais uma? Tá bom. Então nós vamos pedir 1, 2, 3. É? Mais 3 apostilas. Amém, irmãos? Então nós vamos ficar de pé. Vamos aproveitar esse tempo, né, que nós temos. Não vai dar para ministrar toda essa lição, porque ela é uma lição muito extensa. Essa parte da lição aqui, ela é muito importante. Aleluia. O texto está baseado, aliás, a lição está baseada no texto do Evangelho de Jesus Cristo que Lucas escreveu, capítulo 22. Lucas 22, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos lá? Lucas 22, 1 ao 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra: Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém? Assentai-vos, queridos. Pai, eu oro e peço nesta noite, fala conosco, Senhor, pela palavra que o Senhor tem reservado para nós aqui neste lugar. Viemos para esse propósito, com esta finalidade, sairmos daqui, Senhor, melhores, mais preparados, mais fundamentados na Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então estamos em nossa quarta ministração do princípio de honra. Esta parte aqui eu considero, não sei se os irmãos vão considerar, mas eu considero uma das partes fundamentais desta palestra inteira. São estágio que as pessoas que estão entrando em um quadro de deslealdade, a pessoa vai entrando e muitos não percebem. Perceberam aqui o texto que nós lemos nesta noite? O diabo procurando ocasião em um dos 12 que estava junto com o Senhor Jesus. Você pode observar comigo que o diabo,
ele não sabia quem era que daria brecha, oportunidade para ele. Porque todos os apóstolos de Jesus continham falhas. Eles eram homens, como eu e você. Eles tinham deslizes durante a sua trajetória, todos eles, como eu e você. Mas um deles começou a dar oportunidades, abrir brechas, dar legalidade ao diabo, para o diabo tomar o seu coração. Você percebe que Jesus não falou nenhuma vez para Judas: Judas, o diabo pediu você para o meu pai, para se ir andar com você. Jesus não falou nenhuma vez para Judas: Judas, quando você se converter, você ajuda os seus irmãos. E Judas era um cara até ali, dinâmico, sereno nas suas decisões, mas ali ele começa a se extraviar. Judas tinha um deslize que Jesus já tinha percebido, que os irmãos depositavam oferta dentro do gasofilácio, ele ia lá e tirava e gastava. Judas tinha essa falha, mas Jesus, não é que Jesus fazia vista grossa para isso. Jesus estava trabalhando a vida de todos eles. Deixa eu dizer uma coisa para você: você está aqui dentro da igreja, Jesus está trabalhando em você todos os dias. Todos os dias. Nós somos homens limitados e falhos, todos nós. E todos os dias o Senhor está agindo de uma forma especial na sua vida. Eu sempre digo que quando nós chegamos na casa do Senhor, entramos na igreja, duas coisas acontecem. Ou o Senhor vai nos acrescentar algo que está nos faltando, ou Ele vai tirar algo em nós que está passando do limite. Ou Ele vai pôr algo em nós, ou Ele vai tirar algo de nós. Todo culto, Jesus, Ele tira algo de você, ou Ele coloca algo em você. E eu acredito que nesta noite, Jesus vai colocar algo em você que está faltando. Jesus vai acrescentar algo em você que está te faltando. E Judas aqui, ele abre o coração para o diabo, porque ele começa a tramar uma forma de entregar Jesus sem escândalo, sem alvoroço. E ele entende o que? Ele fala: eu vou conversar com os maiorais, eles vão me fazer uma oferta e eu vou vender Jesus. E ele assim tenta. Você lembra que no texto passado, eu falei, na segunda aula, eu falei sobre Judas. Quando ele intenta contra Jesus, Jesus fala rapidamente para ele: Judas, o que você tem que fazer, faça depressa. Jesus estava falando: sai da minha presença, você já está com o seu coração entregue ao diabo. Jesus percebeu isso e Jesus, ele fala isso para Judas, porque Jesus já sabia que o coração de Judas estava dominado. Mas nesse texto é claro, quando ele vai aos magistrados e diz: olha, vocês me dão X tanto de moedas, 30 moedas, e eu vou criar uma maneira de entregar Jesus para vocês. Então eu entro aqui na mensagem desta noite. Judas estava com um espírito independente. Judas estava com os 12, mas ele não fazia o que Jesus ordenava. Judas recebeu das mãos do Senhor a ceia nesse último dia e já estava em pecado. Então Judas estava sabendo já que a qualquer momento o seu nome, a sua vida seria revelada. Porque Jesus, irmão, sempre, todos que se levantaram contra ele, todos tiveram um fim drástico. E Judas aqui estava neste caminho. Então o texto nos mostra a deslealdade de Judas, quando ele vai e negocia. E aí a Bíblia diz no verso 5 e 6, os quais se alegraram. Os inimigos do Senhor se alegraram, ficaram felizes, porque um deles entregou
o seu coração para o diabo. Então a palavra que eu tenho dentro deste quadro, desse texto nesta noite: cuidado com o seu coração. Dá para falar para o irmão do lado aí? Cuidado com o seu coração. O diabo está caçando uma brecha. O inimigo está procurando um meio. Ele está tentando achar um motivo, uma autorização, uma legalidade para ele frustrar a sua caminhada com Deus. E o diabo, irmão, ele não tira folga. Na pandemia ele não pegou o vírus, ele não pegou o vírus. O diabo, ele está isento de tudo isso. Ele está trabalhando continuamente contra a minha e contra a sua vida. Então tenha cuidado. Então essa noite eu vou falar sobre os estágios da deslealdade. E o primeiro deles, eu vou falar logo um instante, mas eu quero falar algo para você aqui. Tornar-se desleal é um processo. Você se tornar um homem, uma mulher desleal, é um processo. Não é assim, pum, de uma hora para outra. É um processo. O diabo vai devagarzinho. Judas, quando foi chamado para o colégio de Jesus, dos apóstolos, Judas não estava perfeito, mas estava bem. E Judas entrou e Jesus falou: você vai ser meu tesoureiro. Ali o coração dele já começou a balançar. E ele começou a se esfriar dentro desse quadro. Então tornar-se desleal é um processo. É algo lento que a pessoa não percebe. A deslealdade não ocorre simplesmente da noite para o dia. Muitas pessoas não sabem ainda, mas estão se tornando desleais dia a dia. Tem pessoas que vai se tornando desleal dia a dia. Dia a dia. Eu vou entrar numa área aqui, irmãos, que ela é fundamental, ela é muito importante você se atentar para isso, porque vai falar conosco aqui, vai falar o nosso coração, porque nós somos liderados, nós somos seres liderados, nós somos chamados para a igreja, para quê? Para dentro da igreja nós sermos o quê? Ministrados, ensinados, orientados, discipulados, disciplinados. Nós fomos chamados para a igreja para nós nos disciplinarmos. Ninguém está aqui porque, eu estou aqui porque é legal estar aqui. Às vezes não é legal. Às vezes a igreja não é tão atrativa assim para a gente. Às vezes não é, mas a gente precisa estar na igreja. Para a gente ser orientado, para a gente ser ensinado. Então, esse estágio aqui que nós vamos entrar agora, ele é muito importante. Muitos líderes nem percebem a deslealdade em seus colegas. Como perceber se uma pessoa está se tornando desleal? Quais os principais sinais ou reações que essas pessoas estão demonstrando? Aqui, pastor Robson, esses estágios, a gente vai perceber, a gente vai começar a entender quem são os membros da igreja. E o primeiro estágio aqui é o estágio do espírito independente. Repita comigo: espírito independente. Esse aqui é um dos principais que vai atacando o coração das ovelhas, dos membros, dos obreiros, dos auxiliares de pastores, de toda a membresia, de toda a igreja. O estágio independente, isso aqui é forte. O estágio da independência é tão sutil que a maioria das pessoas não reconhece
pelo que ele verdadeiramente é. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui, irmãos, é um trabalhar de Satanás assim, tão delicado, que a pessoa nem percebe. A pessoa nem vai percebendo e vai deixando. Atenta para isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Deslealdade é quando uma pessoa pertencente a um grupo, ministério ou empresa e desenvolve uma atitude independente, ela quase se torna autônoma naquele contexto. Uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que está dentro de uma empresa, uma pessoa que está dentro de uma escola, ela pode fazer o que ela quer? Não pode. Ela pode chegar lá a hora que ela quiser? Não pode. Ela pode tomar as decisões que quiser? Não pode. Lá no seu trabalho, você tem a hora de chegar. Só os chefes aqui, né? Os irmãos que são chefes de sessões, né? Que chega mais tarde um pouquinho, mas tem um horário. Se você não estiver lá, você vai fazer falta. Você tem um horário de sair. A não ser que um dia ou outro alguém te peça para fazer horas extras. Mas você tem hora de entrar e você tem hora de sair. Você tem o dia do seu começo do mês e tem o dia do fechamento do mês. Você tem os dias de folga, você tem os dias de feriado. Então, uma empresa, ela é completamente organizada. Assim é a obra de Deus. Assim é a igreja, que nós estamos inseridos nela. As regras da organização não mais o controlam. As regras, quando a pessoa está se tornando independente, ela fica solta na igreja. Ela não se envolve. Ela nunca chega no pastor e diz: meu pastor, o que eu preciso para mim fazer alguma coisa na igreja? Uma pessoa que está com espírito independente, ela quer estar na igreja, ela quer estar na empresa, ela quer estar naquele órgão, mas ninguém incomodar. Ninguém incomodar. Eu sou a pessoa, eu sou o meu chefe. Eu sou quem manda em mim. Eu sou o que sou. Tem pessoas que ele não consegue congregar em uma igreja, por quê? Porque ali ele vai ter um conjunto de regras, porque é necessário. Existe na Bíblia as doutrinas, os mandamentos, as ordenanças que nós precisamos obedecer, mas além disto, uma igreja precisa ter disciplinas, organização. Por exemplo, quem é o porteiro da quarta? Quem é o porteiro da sexta? Quem é o porteiro do domingo? Não pode chegar na hora do culto e você fica. Quem vai ficar? Eu ou você? Tem que ter um cronograma, uma organização, uma pessoa certa para aquele lugar. Quem vai começar o culto? É o pastor, ou é o presbítero, ou é o evangelista, ou é o diácono, ou é o cooperador? Quem é que vai cantar os hinos da harpa? Lá na nossa igreja sede tem um irmão que um dia antes eu ligo para ele e falo: olha, ensaia o hino X e o hino Y, porque amanhã nós vamos dar abertura no culto com esses hinos. Aí ele já vai um dia antes começar a treinar. Ele é ruim de violão, mas ele está ficando bom. E ele começa, blim, blom, 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 e na hora ele me atrapalha tudo, mas eu estou envolvendo ele.
Ele me atrapalha mais do que me ajuda. Tomara que ele está assistindo, mas é verdade. Ele falou, pastor, eu estou treinando, daqui um dia eu estou bom. Vai lá, irmão. Todo culto eu coloco ele para ensaiar 2 hinos, para ele estar lá ajudando. Porque nós precisamos indo, descobrindo a finalidade de todos nós. Você não pode ser um camarada que tem uma igreja, que tem um pastor e viver independente. Viver independente, viver sem rumo. Inclusive, irmão Wender, no final do culto eu vou orar pela sua garganta. Quando você estava cantando, Deus falou, ore para ele, porque eu vou equilibrar as cordas vocais, porque ele ama me adorar, mas ele não tem ainda equilíbrio nessa área. Deus mandou eu orar por você. Aleluia! Então nós precisamos entender isto, queridos. Deus, ele tem uma forma de trabalhar em nós, mas nós precisamos aceitar. E quem é que Deus coloca para cuidar de nós? O nosso pastor, a nossa liderança. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, essa pessoa ainda é parte da igreja, parte da empresa, mas faz o que ela quer fazer, a despeito das instruções. Por exemplo, na igreja, o pastor poderia dizer, nós todos jejuaremos na sexta-feira. O pastor pode tomar essa decisão, nós todos vamos jejuar na sexta, viu, irmãos? Mas escuta só, mas a pessoa com espírito independente pensa assim, eu já havia decidido jejuar na quarta-feira, portanto, é isso que eu farei. Ela não está enquadrada dentro de um projeto, ela não está enquadrada dentro da visão, porque ela está fazendo o que ela quer, o que ela pensa. Então é isso que eu farei. Ela só faz o que quer, o que deseja, independente do grupo. O pastor não tem autoridade sobre ele ou sobre ela. Ela ou ele está agindo dentro das suas próprias decisões. Será que tem alguém aqui assim? Que faz o que quer? Que decide o que quer fazer? Nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado, porque nós somos disciplinados pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos disciplina, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos dá ordem, usando a nossa liderança. Por que lá em Hebreus capítulo 13, verso 9, diz, obedeçam os vossos pastores, obedeçam os vossos líderes. Por quê? Porque são a liderança que cuida de nós. Eu me lembro do meu primeiro pastor, e quando eu aceitei a Jesus Cristo, a primeira coisa que eu decidi, eu falei, eu quero ficar perto do meu pastor. Mas eu tive que tomar algumas decisões. Eu era um cara, quando eu estava no mundo, um pouco indisciplinado. Eu não tinha muito equilíbrio, muito controle nas minhas afinidades. Eu procrastinava muito. Eu projetava algo e depois daqui a pouco eu mudava. Você que está sendo liderado, você precisa entender que o seu pastor está aqui, a sua liderança está aqui para ele te orientar. Você tem que estar dentro desta orientação, senão você vai ficar aí congregando e sem direção. Porque, irmão, quem anda sem um propósito, quem anda sem uma visão, qualquer lugar para ele está bom. Qualquer lugar está bom, porque ele não tem propósito, ele não tem finalidade, ele não tem afinidade, ele não tem metas.
Esse ano nós vamos entrar o nosso ano, irmão. Nós vamos escrever o que nós vamos alcançar em 2023. Independente de governo, independente de qualquer coisa, de crise que possa vir, nós vamos atingir os nossos objetivos. Quantos estão comigo, amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite, porque Ele vai nos dar direção. Ele vai nos dar direção. Então a pessoa que está com espírito independente, ela está fazendo coisa e não está entendendo. Eu quero que você, nesta noite, medite nisso. Se você está na igreja, se você está congregando, se você está querendo chegar no céu, você precisa alinhar a sua vida. Dá para dizer para o irmão do lado aí, para de viver de forma independente. Fala para ele assim, deixa o seu líder direcionar você. Eu acredito, eu tenho certeza que o pastor Robson, ele tem uma visão do que essa igreja vai ser no futuro. Eu tenho certeza do que, da mentalidade, do propósito que o pastor Robson colocou no seu coração, porque isso aqui quando começou não era o que é agora. A igreja está evoluindo, a igreja está crescendo, a igreja está chegando no padrão que Deus colocou no coração do pastor Robson. E é uma igreja com amplitude, uma igreja com crescimento, uma igreja com visão. E você que está enquadrado nesta visão, você precisa marchar junto com a sua liderança. Fala com segurança para esse irmão do lado aí. Se você não está satisfeito com a visão, irmão, vá embora. Uai, eu não estou satisfeito com a visão, vá embora. Deixa ficar quem está satisfeito com a visão. Quem quer, trabalhar a visão. Quem quer viver o melhor de Deus. Hoje eu estava conversando com um pastor. Ele falou, meu pastor, e aí como é que está a igreja? Eu falei, está crescendo. Está crescendo naturalmente. Porque aquilo que nasce grande, irmão, é o quê? Monstro. É monstro. Uma igreja não nasce grande. Uma igreja nasce, cresce, se fortalece e se transforma em um potencial gerador de salvação para uma nação, para uma cidade, para um povo. Essa igreja tem 7 meses. É, pastor? Mais ou menos, né? Tem 1 ano, né? Mais ou menos 1 ano. Então é um bebê. É um bebê. Começou. E ela está crescendo. Ela está crescendo. Essa igreja já tem filhos. Essa igreja já ganhou almas que estão aí, que daqui a pouco vai vir no coração delas o arrependimento, porque a semente que foi jogada lá, ela está crescendo lá no coração dessas pessoas, e daqui a pouco ela chega no nível que essa pessoa não resiste, e ela tem que entender que o lugar dela é na igreja, e essas pessoas virão. Hoje eu ouvi uma palavra por um jovem, e eu achei interessante. Ele falou assim, a igreja, o avivamento é para a igreja, o avivamento não é para o mundo. Avivar é alguém que está meio morto, e que o avivamento vem, e ela volta a viver. O mundo lá fora está morto, então não tem como a gente trazer pessoas lá de fora, mortos, e ressuscitar. Aquelas pessoas lá de fora, elas precisam ressuscitar. Avivamento é para a igreja. Pessoas que estão na igreja, que estão quase mortas, que precisam ser reavivadas. Aleluia. Ele hoje está fogo puro, né? Aleluia. Agora vamos aqui para uma parte que é interessante. Uma pessoa que tinha um espírito independente. Olha só, o pastor Joabe. Você já ouviu falar no pastor Joabe? No Joabe? Vamos lá? Esse pastor Joabe, ele era um assassino independente.
havia pessoas independentes na Bíblia? A resposta é sim, existia. Ao longo do segundo livro de Samuel, Joabe é tido como alguém que fazia o que queria fazer. Ele era chefe do exército de Davi, ele era general, mas ele fazia o que queria. Era um cara de alta patente. Era tipo o quê? Um presbítero na igreja. Era um cara que tinha toda a confiança do pastor Davi. O pastor dele era Davi. Imagine você ser uma ovelha do pastor Davi. Que honra, né? O Davi que matou o Golias, o gigante, o incircunciso. O Davi que malhava as ovelhas do seu pai Jessé lá no deserto. O Davi imperador, o Davi rei, o Davi juiz de Israel. O Davi, ele era do exército de Davi. E esse Joabe tinha um espírito independente. Ele era parte do exército de Davi. Ele era parte da equipe ministerial de Davi. Por assim dizer, ele era um dos líderes de Davi. Você poderia dizer que ele era o primeiro ministro ou braço direito de Davi. Ele era muito poderoso. No entanto, ele tinha um espírito independente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta você galgar posições se você tem um espírito independente. A qualquer hora, o diabo vai entrar no seu coração e vai te enganar. Você precisa ter um coração como o coração de Jesus. Um coração de servo, de servidor, de serviçal. Vocês se lembram aquele dia que Jesus estava reunido com seus discípulos, todos ali sentados. Jesus vem, tira a sua roupa de cima, pega uma toalha, enrola no braço aqui, pega uma bacia com água e senta no pé de Mateus e começa a lavar o pé de Mateus. Aí lavou o pé de Mateus, porque o pé dele estava só a poeira, eles andaram o dia inteiro. Aí Jesus falou, vou dar uma lição para eles aqui. E lava o pé de Mateus, aí vai para o pé de João, e lava o pé de João, tá? E pega o pé do Bartolomeu, e lava o pé do Bartolomeu, lava o pé do Judas. Quando vai lavar o pé do Pedro, vira uma confusão na igreja. Pedro, não, esses caras não é humilde, esses caras aí, olha o que está fazendo com Jesus, o senhor não vai lavar o meu pé. Não, de forma nenhuma, meu pé fica sujo, o senhor não põe a mão. Jesus falou, Pedro, me dá o seu pé, porque se eu não lavar o teu pé, você não tem parte no meu reino. Naquela hora, a chave caiu, né? E Pedro entendeu. Jesus falou, Pedro, eu estou aqui dando uma aula, eu estou aqui dando uma lição, porque daqui a pouco quem vai fazer isso são vocês, então me dá o seu pé. Falei, Senhor, então lava o meu pé, lava minha cabeça, lava meu corpo, lava tudo. Ele falou, vocês já estão lavados pela palavra, você não precisa ser lavado, deixa eu lavar o seu pé. Então a lição nesta noite, aqui, nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus, de servo. Quanto mais alto você chegar, mais humilde você tem que ser. Quanto maioral você for, mais cargos você tiver, mais humilde você tem que ser. Aleluia, glória a Deus, isso é maravilhoso demais. Ele era muito poderoso, no entanto, ele tinha um espírito independente. Esse espírito independente se manifestou muitas vezes. O primeiro exemplo da independência de Joabe foi o assassinato de Abner. Abner era o comandante-chefe de outra seção do exército de Israel. Davi, como chefe do governo, decidiu fazer as pazes com Abner, depois de muitos anos de conflito. O rei até convocou uma celebração desse acordo de paz ao comemorar com Abner. Olha só, 2 Samuel 3, 20 e 21, e veio Abner a Davi, e Davi fez um banquete a Abner, e foi-se ele em paz. Davi fez as pazes com Abner, Davi o rei.
Aí o que aconteceu? Joabe chega e fica sabendo. Como ele tinha um espírito independente, sabe aquela pessoa de espírito independente, quando o pastor toma uma decisão? Uai, o pastor perdoou o irmão que fumou? Uai, o irmão estava tomando a ceia. Não, o pastor orou por ele, ele foi perdoado na reunião. Ele foi perdoado, o pastor ministrou. Não, não pode, não pode. O irmão do espírito independente, ele é como um bloqueador. Ele é como alguém que está aí querendo impedir as ações que Deus determinou no coração do pastor para decidir. Existem atitudes nossas de pastor. Eu já tomei decisões assim, das pessoas falar, pastor, mas isso... Não, irmão, pode crer que vai dar certo. Ministrei a bênção e a pessoa se alinhou. A pessoa entrou no trilho e nunca mais saiu. Há decisões que Deus nos manda tomar que só Ele entende. E aqui Davi perdoa e Joabe não aceita. Olha só, quando Joabe ouviu que esse homem foi recebido com festa no palácio, ele ficou furioso. Espírito independente. Não, o rei não pode fazer isso. O rei não pode decidir assim. O rei não podia ter agido desta maneira. Ele ficou furioso. A fúria entrou no seu coração. Ele o perseguiu, o alcançou e pediu para falar com ele em particular. Mas Joabe o enganou e o matou, considerando que o rei Davi já havia selado a paz. Ele cerca Abner e diz, eu preciso falar com você um negócio sério aqui. Que bênção, que bom, né, que você falou com o rei. Pois é, chegou no canto, ele espada nele e matou. Espírito independente. Cuidado, irmão. Esse espírito está assolando a vida de muita gente na igreja. Um dia eu vim para o Brasil. Quando eu cheguei em Portugal, um cara de espírito independente fez uma arruaça na igreja que eu era pastor. Causou um dano terrível. E eu falei, poxa vida, o que foi? Fui na casa dele. Ele olhou para mim e falou assim, poxa pastor, se eu não tomar essa decisão, como que eu vou comer? Como que a minha família vai se manter? Tipo assim, eu peguei essas ovelhas do seu pastoreio para mim cuidar, para elas me alimentar. A visão dele era o quê? Dinheirista. A visão dele não era cuidar das ovelhas para Deus, era cuidar das ovelhas para ele. Então eu, como pastor, pronto, fiquei triste, mas a igreja continuou e Deus nos abençoou. Mas tem pessoas com espírito independente dentro da igreja, e isso é um problema. Há pessoas assim na igreja. O fundador ou o pastor é o portador da visão de Deus. Todos os pastores, assistentes e líderes na igreja devem seguir no fluxo da visão do pastor da igreja. Um pastor Joabe, independente, irá apenas trazer confusão e contenda à igreja. Dá um cutucão no irmão do lado e diz, será que você é como Joabe? Faz como você quer ou você se submete à sua liderança? Será que você se submete à sua liderança? Nós estamos chegando em um tempo, queridos irmãos, eu sou pastor há mais de 20 e poucos anos, mais de 20 anos eu sou pastor. E eu já vi muita coisa acontecer. Eu fui pastor em uma igreja aqui na rua 73. Eu fui pastor ali. E um dia eu estou orando, pastor Robson. Eu estou orando, eu vi uma mão assim, entrou na igreja, uma mão, bem grande. Uma mão, e o Senhor falou assim para mim, veja o que eu vou fazer nessa igreja. Aí eu olhei para aquela mão assim, aquela mão desceu assim, aí eu vi, no meio da igreja tinha um pé de coqueiro assim, bem grande, frondoso, no meio da igreja. Aí o Senhor falou assim, veja o que eu vou fazer. Aí ele foi naquele coqueiro assim, e arrancou. Tinha 5 raízes, ele balançou assim,
aí caiu a terra, aí o Senhor falou assim, veja o que eu vou fazer, tinha 5 raízes, aí apareceu uma segunda mão, com um facão na mão, aquele facão veio, pá, cortou 3 raízes, e as 3 raízes caiu no chão. O Senhor falou assim, isso que eu vou fazer. Aí a visão sumiu. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu estava orando de madrugada na igreja e Deus me mostrou aquilo. À noite eu falei na igreja, irmãos, essa madrugada eu estava orando, Deus me mostrou assim, assim, assim. Aí viu uns irmãos, começou a dar uma contorcida lá, né? Eu falei, eu não sei o que é, mas a partir de hoje está decretado, Deus está cortando 3 raízes que está estragando o crescimento dessa igreja. Irmãos, não demorou 2 meses, uma família veio, pastor, nós não conseguimos congregar com o senhor, a visão do senhor não é a nossa visão. Eu falei, então vai, irmão, tchau. Primeira raiz foi, segunda raiz deu um problema lá, uma briga de família lá, sumiram, um foi para um lado, outro foi para o outro, outra raiz foi arrancada, e depois uma terceira raiz foi tirada mais tarde, mas saiu. 3 famílias que estavam dentro daquela igreja, que atrapalhavam o crescimento daquela igreja. É assim que Deus faz com quem tem um espírito independente. Eu vou terminar aqui, falar do segundo, para a gente finalizar. O segundo estágio que se instala no nosso meio. O segundo estágio, o estágio da ofensa. Repita comigo, ofensa. Esse aqui é perigoso também. O estágio da ofensa. Disse Jesus, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus 24, 10. Jesus falou, vai chegar o tempo que muitas pessoas irão se escandalizar na igreja. Será que você tem ouvido falar de escândalos aí, irmão? Em algum lugar aí, alguma região? Muitos escândalos, muitos escândalos. Hoje mesmo, ontem eu abri o meu Facebook, quando eu abri assim, estava um cantorzão assim, um grandão, que tem um cabelo arrepiado assim, abraçado com uma novinha, ele deve ter quase 70 anos, com a menina de uns 25, abraçada assim, escrito embaixo assim, eu e meu amor no lugar tal. Quando eu olhei na cara dele, eu falei, esse cara separou da mulher, separou da família e está com essa menininha aí. Como está difícil, irmãos, a nossa geração. Tem um camarada que está dando um problemão aí, agora esse dia falou até mal de um hino da harpa cristã, né? Falando lá de diversidade, de cores lá, de preto, do branco, sei lá, ele falou tanta besteira. Esse cara tem ele largou 5 vezes, largou da primeira esposa, pegou outra, largou da segunda, pegou outra, pegou uma terceira, não deu certo, pegou uma quarta, parece que está na 5ª. E é um cara que está querendo dar aí lição de moral, está querendo aí ensinar, já desviou há muitos anos. Por quê? Porque é um cara que entrou no estágio da ofensa, escandalizou, entrou num processo que, se ele não for curado, vai se perder. A partir desse versículo bíblico, você pode ver que as pessoas começaram a trair e a odiar umas às outras, quando são ofendidas. É preciso ter cautela com pessoas machucadas. Presta atenção, irmãos. Pessoas machucadas, elas trazem muito prejuízo se ela não for tratada. Tem pessoas que não conseguem ficar na igreja porque ela está machucada. Ela não consegue, porque a parte mental dela está afetada, ela está machucada. Então ela precisa ser o quê? Trabalhada. Ela precisa ser instruída. Porque elas podem se voltar contra a igreja. A pessoa está machucada e ela entrar na igreja, se ela não for curada, ela está machucada, ela machuca o vizinho. E ela machuca o outro vizinho, ela vai machucando porque ela está ferida. Você já viu quando você pega uma maçã podre e coloca no meio das outras maçãs?
o bicho daquela maçã podre vai entrar na maçã que está boa, e aquela maçã vai ficar como ela, e assim somos nós, se não formos curados quando entrarmos pela igreja. É preciso ter um tratamento. Eu mandei uma mensagem há uns 10 dias atrás para um irmão lá na nossa igreja, que eu estou vendo ele crescendo muito, ele está assim, muito ativo na obra, e eu falei assim, parabéns, irmãos, que Deus te abençoe, continue nesse propósito, nesse projeto de vida. Eu me alegrei em ver ele ativo, eu me alegrei em ver ele tomando conta de culto lá na nossa igreja, porque eu me lembro o dia que ele se converteu, eu estava saindo de uma visita, indo para casa, e meu telefone toca, eu não conhecia o número, eu atendi, ele falou assim, é o pastor João Bosco? Eu falei, sim, é ele. Ele falou assim, poxa vida, que bom que o senhor me atendeu. Eu falei, pois não, quem é que está falando? Ele falou assim, eu sou o irmão fulano de tal, não vou falar o nome dele por questão de ética, né? E ele falou assim, eu sou o irmão fulano de tal, é porque eu estou muito mal agora. E ele falando no sotaque português, né? Porque ele é português, já tem 27 anos que ele mora lá. E ele falou assim, não, deixa eu contar para o senhor aqui só um pouquinho. Eu estava vindo para a Espanha, resolver um problema, mas eu vim para a Espanha já decidido em me matar no meio da estrada. Eu vim decidido em me matar. E eu atravessei as fronteiras, quando eu estou no meio da Espanha, chegando no local, eu estava pensando em chocar com a carreta no meio da estrada, eu já estava tudo certo para me matar, porque minha vida está assim, 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 assim. Ele começou a contar, eu falei, não, calma, fica tranquilo, eu vou orar com você, está tudo bem. Ele falou assim, quando eu fui entrar na cidade, eu estava ouvindo uma música, um pagode, eu estava ouvindo uma música, né, das que eu gosto, e de repente houve uma interferência no meu rádio, e o rádio pegou uma rádio evangélica aqui na Espanha. Eu falei, meu Deus, que milagre, né? Uma rádio evangélica na Espanha entrou no rádio dele, e ele começou a ouvir, começou a chorar, porque tinha uma pessoa contando um testemunho parecido com o dele, e que Jesus transformou, e que Jesus mudou. E ele disse que ouviu aquele testemunho, ele parou o carro, e ficou ouvindo aquele testemunho, no momento que ele estava pensando em se matar. Olha como Deus age, irmão José, olha como Deus faz na nossa vida, quando a gente entende, né? Quando a gente percebe, pensa que está sem direção, sem rumo, sem nada, Deus entra e nos ajuda. E ele falou assim, pastor, então eu estou aqui, e Deus falou para mim procurar uma igreja na minha cidade. Eu moro perto da Figueira da Foz, e eu coloquei no Google, né, aonde tinha uma igreja, e o primeiro número que apareceu foi esse. Eu liguei e deu no seu número, porque lá a nossa igreja, ela é uma das primeiras na área de mídia, né? Então quando você entra, você já acha a igreja, e já tem meu número, e as pessoas ligam para o número, e eu atendo. E ele falou assim, como que eu faço? Tem como a gente sentar, a gente tomar um café? Eu falei, claro. Você chega que dia? Ele falou, amanhã eu chego, amanhã à tarde eu estou na cidade, porque eu estou na Espanha, e eu vou fazer um trabalho aqui, e eu volto ainda essa madrugada, e à tarde eu estou na cidade. Eu falei, não, nós vamos tomar um café. Marcamos certinho, eu fui para lá, cheguei lá, nós sentamos, pastor, sentamos e conversamos, um cara machucado, pensa num camarada machucado, era aquele. E comecei, Manzélia, conversar com ele, e deixar ele falar. Quando você está sentado com uma pessoa machucada, deixa ela falar. Depois você só dá a palavra para ela. E ele foi falando, e chorando, e nós estamos ali tomando um cafezinho, e de repente, aí eu falei, posso falar? Ele falou, pode. Eu falei, assim, Jesus vai fazer assim, assim na sua vida, você precisa agir assim, assim e assim, que vai dar certo nessa área, e fui dando direção. Ele falou, amanhã a gente pode tomar outro café? Eu falei, pode. Aí eu falei assim, só que você não pode sair daqui sem decidir sua vida. Você quer entregar sua vida para Jesus? Aí as lágrimas desceu no rosto dele. Ele falou, eu tenho que aceitar esse Jesus, porque foi ele que me salvou hoje, ontem, né? Ele que me salvou. Eu ia me matar, mas ele não deixou. Eu quero aceitar Jesus. Aceitou Jesus ali no meio da esplanada, todo mundo andando ali. Eu orei, peguei na mão dele, orei por ele, abençoei ele,
E hoje ele é um dos grandes obreiros da nossa igreja. E é um mestre em construção. É o cara que vai construir a nossa igreja lá em Portugal. Então, queridos, a pessoa machucada, ela está nesse estágio e a gente precisa tratar para que ela se restaure e ela seja uma bênção. Absalão foi profundamente machucado por dois eventos importantes. O primeiro foi o estupro da sua irmã pelo seu meio-irmão. Ele provavelmente decidiu matar seu irmão desde o dia em que aconteceu o problema. Segundo, o seu pai, o rei Davi, não agiu de forma apropriada contra Amon por ter estuprado Tamar. A Bíblia diz que o rei Davi ficou muito zangado com Aminon, porém ele deveria fazer algo mais e não fez. Se ele tivesse feito a sua obrigação, ele teria cumprido a lei de Moisés. Quando Aminon atraiu a sua irmã, vocês devem conhecer essa história, está lá no livro de Levítico, capítulo, aliás, esse texto aqui não é o texto, deixa eu ver aqui, é isso, Levítico 20, 17, a Bíblia diz que ele finge estar doente, para sua meia-irmã, ir lá para a casa dele, chegou lá, ele estuprou ela, e aí, Absalão ficou sabendo, e odiou o seu meio-irmão, e foi lá, e matou o seu meio-irmão. Sabe por que aquela morte aconteceu? Porque Davi não agiu como a Bíblia mandava ele agir. O texto manda que uma pessoa que age daquela maneira, olha só, e quando um homem tomar sua irmã, filha de seu pai, e ele vir a nudez dela, só dele ver a nudez dela, ele tinha que ser punido. Ele viu a nudez e estuprou a irmã. Então ele será extirpado, Levítico 20, 17. Então Davi tinha que ter julgado ele, a causa dele, e ele teria que ser apedrejado e morto. Davi largou para lá. Aí Absalão veio e matou Aminon, e virou uma guerra no meio da família. Existem feridas, existem machucaduras que você não consegue ver exteriormente, mas você consegue ver tratando, conversando, tomando um café, tomando um chá com a pessoa. Você vai descobrir a ferida que está culminando, que está levando aquela pessoa à morte. Se ela for tratada de maneira legal, dentro da palavra, essa pessoa vai dar frutos para a glória de Deus. A Bíblia diz que um homem estava em Jerusalém, centro da adoração. Ele estava em Jerusalém e ele desce para Jericó. Ele já começou errando, ele estava em cima e desceu. Ele desce para Jericó. Eu passei nessa estrada lá em Israel, quando eu estive em Israel, eu passei nessa estrada indo para Jericó e o guia falou para nós, foi neste lugar que aquele moço foi quase morto. Lembra do texto? Aí eu lembrei. Aí ele falou, foi aquele pessoal ali, ó, os descendentes daquele pessoal, tinha várias tendas no meio do deserto, os descendentes deles que pegou aquele moço e quase matou aqui na beira dessa estrada. A Bíblia diz que ele ficou ali no chão jogado, quase morto. Aí veio o quê? O sacerdote olhou e passou de largo. Veio o levita, olhou e passou de largo. Agora veio um samaritano. Um samaritano. Tipo assim, veio uma pessoa que não era crente. E ele tinha azeite, ele tinha vinho, ele tinha esponjas, ele estava preparado. Ele tipo assim, eu vou levar isso porque se eu não me machucar, eu posso encontrar alguém com machucaduras e eu vou sarar. Sabe o que você tem que andar, irmão, nesse tempo? Com esses recipientes. Às vezes nas mãos as pessoas podem não ver, mas as pessoas vão ver no seu coração. Quando você começa a tratar as feridas e as machucaduras
das pessoas. Vamos ficar de pé? A penalidade pelo incesto naqueles dias era a morte, mas Davi falhou em executá-la. Feridas e ofensas conduzem pessoas à estrada da deslealdade. Essa é a segunda que nós estudamos, nós vamos falar da terceira na próxima quarta-feira. Então, queridos, vamos sarar as pessoas. Dá para falar para o irmão do lado aí? Vamos sarar as pessoas. Pega na mão dele aí e fala, vamos sarar, vamos curar as pessoas que precisam ser curadas. Quantas pessoas que às vezes vão entrar por essas portas, pastor Robson, vão entrar por aquelas portas, feridas, machucadas, o senhor vai olhar, não vai ver, mas a palavra que o senhor vai ministrando, essas pessoas vão sendo curadas. Não perde a oportunidade, pastor Robson, fala assim, ô fulano de tal, vamos tomar um café comigo? Vamos tomar um café? Vamos, pastor. Senta com ele e deixa ele falar. E aí, como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Tem muitas pessoas que não vão conseguir falar, porque está com traumas. E esses traumas precisam ser tratados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as pessoas não conseguem caminhar. Aquele moço, ele foi ferido, machucado, e a Bíblia diz que aquele moço que tinha o óleo, o azeite e a atadura, ele pegou o vinho e jogou o vinho, porque o vinho naquela época era remédio, não era cachaça, entendeu? Naquela época, vinho era remédio, não era cachaça. Hoje é cachaça. Antigamente era remédio, a pessoa carregava porque era remédio. Jogou o remédio, jogou o vinho, e aquela ferida, ela criou uma casca dura, ela ressecou a ferida. Aí ele pegou o óleo e jogou o óleo para amaciar o lugar. Amaciou o lugar. E a pessoa conseguia andar novamente. Há pessoas que estão precisando que você comece a aplicar a alegria do Senhor que está no seu coração. O vinho simboliza a alegria, o óleo, a presença do Espírito Santo que está na sua vida. E as ataduras, aleluia, o poder da palavra. Quando você ministra a palavra, aquela pessoa é cercada pela autoridade, pelo poder da palavra. Então é tempo, queridos irmãos, de nós começarmos a sarar essas pessoas, porque elas estão precisando ser saradas por nós. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu só quero orar e passar para o pastor Robson. Senhor Deus, eu oro, te agradeço pela palavra, te agradeço por ter falado ao meu coração, te agradeço, Senhor, porque nesta noite o Senhor fez uma obra grandiosa, uma obra maravilhosa na nossa vida, e queremos, Senhor, partilhar desta palavra para muitas vidas, para muitas pessoas nesta geração. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos em o nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor, pastor Robson.